Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 19 do livro de Juízes. E esse texto é um texto sinistro, é um texto macabro que retrata bem ali o que acontece com o povo, o que acontece com aquele que acaba se afastando, né, de Deus, acaba se afastando dos mandamentos de Deus, dos ensinamentos e das leis de Deus. Então você vai ver o tamanho da crueldade, da maldade que um povo é capaz de fazer com o seu semelhante, né, com um membro do seu próprio povo, né? E esta iniquidade acabou fazendo com que todas as tribos de Israel guerreassem entre si, né? Todas as tribos de Israel se reunissem ali para lutarem, para guerrear contra o seu próprio povo, contra o próprio povo de Israel. Então esse é um texto muito sinistro ali da Bíblia, do Velho Testamento, um texto muito macabro que retrata a iniquidade, a violência, a perversidade de um povo. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 19 do livro de Juízes. Mas antes da gente começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de sabedoria, de riqueza, de motivação, de paz espiritual, né, de bondade para a vida de todas as pessoas. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu joinha, o seu gostei. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Lembre-se sempre, feliz é aquele que dá. Melhor é para aquele que dá do que para aquele que recebe, pois aquele que dá, aquele que ajuda, o sentimento dele sempre vai ser o sentimento de riqueza, de prosperidade, de abundância. E o significado da palavra, da expressão abundância é: eu tenho para mim e tenho tanto que sobra para que eu possa ajudar as outras pessoas, perfeito? E quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo, pois ninguém é mais generoso do que Deus, e Deus sempre vai estar competindo em generosidade com aquele que é generoso. Então Deus sempre vai dar mais para aquele que é generoso, para aquele que ajuda, perfeito? Então Deus é o ser mais generoso, então ele sempre vai ajudar e sempre vai dar para quem também é generoso, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E vamos abrir aqui no livro de Juízes, o sétimo livro da nossa Bíblia Sagrada, né? O sétimo livro do Velho Testamento, E como eu sempre relato, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, em tudo nós aprendemos. Então o Velho Testamento não é uma leitura que você possa descartar, que você possa desfazer, porque é uma leitura que vai trazer sempre ensinamentos, os ensinamentos para que você possa ter uma vida plena, com prosperidade, com riqueza, com sabedoria, com saúde, com alegria. Ou seja, qualquer problema que você tenha, esteja tendo aí na sua vida, você vai encontrar resposta aqui no nosso manual de instruções para a nossa vida. E aqui é muito interessante o livro de Juízes, que vai te trazer muitos códigos, né? Muitos códigos de sabedoria e de riqueza que você vai poder utilizar aí no seu dia a dia. Então já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, do 1 até o 18, e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 19. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, recomendo que você assista aos vídeos anteriores, que vão te trazer muito mais sabedoria,
para você poder tocar melhor o seu dia a dia. Então chegamos no capítulo 19, né? E o capítulo 19 vamos retratar então aqui a história do levita, né? Que adquiriu para si uma concubina. Então veja bem, não é uma esposa e sim uma concubina, ou seja, uma mulher de prazer, não é aquela mulher oficial onde ele vai estar se casar. E sim ele conseguiu, então já começa errado aí, porque ele pegou para si uma concubina, uma mulher de prazer, que não significava nada para ele a não ser o prazer carnal, perfeito? Então, essa é a história, né, a saga desse homem, que ele adquiriu para si uma concubina. E você vai ver que no desenrolar da nossa leitura nós vamos estar esclarecendo, explicando aqui para você, comentando para você aqui o que leva, né, a esta saga desse homem que adquiriu para si, que acaba depois gerando uma guerra entre os próprios filhos de Israel. Versículo 19: E sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Pará. Então você veja que o autor aqui ele já deixa bem claro, né, que não existia rei ali para governar o povo de Israel. Então aquele povo fazia o que lhe era bom aos seus próprios olhos. Por quê? Porque não existia comando, não existia líder ali entre o povo de Israel, não existia rei. Se os reis lá no livro de Reis, depois nós vamos falar sobre isso, né? Quando o povo de Israel era reinado, era governado, já existia a iniquidade e a maldade no povo de Israel, e o rei acabava levando o povo ali a cometer pecados. Imagina sem comando, sem rei, como que era, ou seja, cada um fazendo o que lhe era bom aos seus próprios olhos. Tanto é que aqui o levita, ele em vez de adquirir uma esposa para si, para amá-la, ele adquiriu sim uma concubina apenas para ter o prazer carnal, perfeito? Então o autor aqui já deixa bem claro que não existiam reis, né? Não existia rei ali, não existia governante no povo de Israel para liderar o povo de Israel, não existia líder ali para o povo de Israel nesta época, né? Perfeito? Então cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. E aqui o homem, né? E aqui fica bem claro, aqui não são citados nomes, né? Os personagens, né? Porque você tem aqui vários personagens, mas nenhum dado nome, o autor não deu nome a nenhum. Então você tem o levita, você tem o servo do levita, você tem a concubina do levita, você tem o sogro do levita, você tem o velho, o senhor que dá hospedagem ao levita, e você tem os homens da cidade de Gibeá, né, a cidade de Gibeá, que são aqueles homens que vão atentar contra a honra do levita, mas não é dado nome a nenhum deles. E a sua concubina agiu como prostituta contra ele e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses. Então aquela concubina, ela agiu como uma prostituta contra aquele levita e abandonou ele e foi embora ali para a casa do seu pai. Então só o fato de uma mulher na época ela abandonar o seu esposo, ela já era tratada como uma prostituta, como uma mulher vulgar, uma mulher vadia. Então ela agiu como prostituta, significa que ela foi embora, abandonou o levita ali, não se sabe o que ele fez, né, para que ela o abandonasse, mas ela abandonou ali o levita e foi embora para a casa do seu pai, lá ficou por 4 meses. E o seu marido se levantou. Aqui não tem lógica se falar o seu marido, pois ele não era marido, né? Não era marido da concubina, pois concubina não é esposa, portanto, também não é marido, né? E o seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar amigavelmente com ela e para trazê-la de volta, tendo consigo o seu servo e um par de jumentos, e ela o trouxe para a casa do seu pai. E quando o pai da donzela viu ele, alegrou-se em encontrá-lo, pois era muito
era status, era um sinal de bondade aquele homem que tivesse um levita ali na sua casa. Então aquele homem, depois de 4 meses, ele se levantou e foi em busca da sua concubina. E quando a encontrou, ela fez ele entrar na casa do seu pai. E ali o seu sogro ficou muito feliz de ter ali um levita na sua casa, né? Então ele ficou feliz de ter o levita. E aqui já está falando que é o pai da donzela. E o seu sogro, pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim eles comeram e beberam e ali se alojaram. Então o sogro, ele insistia, né, o pai daquela donzela insistia muito para que o seu genro se demorasse, ficasse mais tempo ali na sua casa. Então ele se alojou ali na casa do sogro, né, do pai da donzela, e ali ele ficou primeiramente por 3 dias. E sucedeu que no quarto dia, quando eles se levantaram cedo pela manhã, que ele se levantou para partir. O pai da donzela disse ao genro: consola o teu coração com uns bocados de pão e depois segue o teu caminho. Então no quarto dia, quando aquele homem, o levita, se levantou para ir embora, o seu sogro falou: não, consola o teu coração e come aí um pedaço de pão e depois você vai poder seguir o seu caminho. E eles se assentaram e comeram e beberam, os dois juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: fica contente, rogo-te e demora-te e a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. Então ali no quarto dia, o pai da donzela então segurou aquele homem ali, né, e fez com que ele ficasse por mais um dia. E o homem se levantou para partir. O seu sogro insistiu com ele, e por isso ele levantou-se, ele voltou a se alojar ali. Então o homem ali não partiu, ele acabou se alojando ali mesmo por mais um dia. E ele. Versículo 8: ele se levantou cedo pela manhã no quinto dia. Então, no quinto dia, ele se levantou cedo pela manhã. Para partir, o pai da donzela disse: consola o teu coração, rogo-te. E ele se demoraram até a tarde, e ambos comeram. Então, no quinto dia, ele ainda se demorou e ficou comendo ali com o sogro. Versículo 9: e quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, né, disse a ele: eis que agora o dia se aproxima do anoitecer, rogo-te que te demores a noite toda, eis que o dia chega ao fim, aloja-te aqui para que o teu coração possa se alegrar, e amanhã toma cedo o teu caminho para que possas ir para a tua casa. Né? Então, mais uma vez, o sogro ali não se sabe, não é explicado ali porque exatamente, né, o sogro queria, né, segurar ali o seu genro, né, não deixando ele partir por 3, 4, 5 dias. Ele não queria. Provavelmente seja exatamente por isso, porque era uma honra ali para aquele homem ter um levita ali na sua casa. Isso iria engrandecer a sua imagem perante todos os homens ali da cidade, né? Perante toda a cidade, pois aquele homem tinha ali na sua casa um levita. E quem tinha um levita, quem hospedava um levita em sua casa, era visto com bons olhos ali perante toda a sociedade, perante toda a cidade ali, onde se hospedava aquele levita. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu, e veio até diante de Jebus, uma cidade controlada pelos jebuseus. Então ele veio até diante de Jebus, que Jebus hoje é a famosa Jerusalém, né? Que é Jerusalém, e com ele havia 2 jumentos selados, a sua concubina e também estava com ele. Então ele levou a sua concubina com ele, aquela mulher que ele escolheu para ser a sua concubina, aquela mulher que na verdade ele tinha ela ali apenas pelo prazer, pois não era sua esposa. E quando eles estavam junto a Jebus, o dia estava bem declinado. E o servo disse ao seu mestre: vem, rogo-te, e tornemo-nos para dentro desta cidade dos Jebuseus, e nela nos alojemos. Então, quando eles chegaram ali na cidade de Jerusalém, a cidade de Jebus da época, né, o servo falou para ele, né, que eles deveriam repousar ali, né, pois a noite, o dia já estava bem adiantado. Ele disse ao servo: vem e aproximemo-nos,
Não. E o seu mestre disse: Não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. Então você percebe aqui que o mestre ali, ou seja, aquele senhor do servo, né? Ele tinha receio de se hospedar numa cidade controlada por estrangeiros, no caso aqui os jebuseus, pois ele achava que ele iria ser abusado, que eles iriam ser abusados ali naquela cidade estranha. Então ele preferia seguir em frente e se hospedar em uma cidade controlada pelos filhos de Israel. Ele disse ao servo: Vem e aproximemo-nos de um desses lugares, para nos alojarmos a noite toda em Gibeá ou em Ramá. Em Ramá. Então veja que ele não queria se hospedar numa cidade controlada por estrangeiro, ele queria se hospedar, ele por ser um israelita queria se hospedar exatamente numa cidade que fosse controlada pelos filhos de Israel, ou seja, por israelitas. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho, e o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Então eles chegaram até a cidade de Gibeá, que era uma cidade controlada ali pelos israelitas, pelos filhos de Israel. E eles viraram para aquele lado, para entrar e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua na cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para o alojamento. Então eles chegaram até a cidade de Gibeá, que era uma cidade israelita, né? E lá ninguém quis dar hospedagem, pois o povo de Israel era visto como um povo hospedeiro, né? Que ajudava os viajantes, né? Que hospedava os viajantes, mas ninguém quis hospedar aquele homem em sua residência. Eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. Então aquele homem que era da tribo de Efraim se hospedou ali em Gibeá, que era uma tribo, aquela cidade era mantida ali pelos benjamitas, que é outra tribo de Israel. Então você tem aqui a tribo de Efraim e a tribo de Benjamim. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade. Então aquele homem, aquele velho, aquele senhor, quando ele vinha, né, voltando do seu trabalho, e quando ele levantou os olhos, viu ali que tinha um viajante, né, parado ali na rua, ou seja, no caso o levita, sua concubina e seu servo. E ele disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá, em direção à encosta do Monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba em sua casa. Então aquele viajante, aquele levita falou ali para aquele senhor que ele era, né, ele estava de Belém de Judá, ele tinha ido até Belém de Judá e agora estava voltando ali para a sua casa, né, que era do monte Efraim. Contudo, Contudo, o Senhor fala para ele: há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para a minha criada e para o moço que está com os teus servos. Com os teus servos não há falta de nada, não há falta de nada, ele só queria hospedagem. E o homem idoso disse: a paz do Senhor, a paz seja contigo. De qualquer modo, deixa que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Então, aquele homem, aquele senhor que estava voltando ali, ele se ofereceu para dar hospedagem ali para o levita, pois ele fala, né? Não fique na rua, não se hospede na rua, né? Então, ele já previa alguma coisa de ruim já existia ali, né? Na história daquela cidade. Versículo 21. Assim ele o trouxe para a sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram os pés, e comeram e beberam. Então aquele senhor levou ali o levita, né, a sua concubina e o seu servo, então, para a sua casa. E ali ele deu forragem para os jumentos, né, e deu comida e bebida para os três. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, então os homens da cidade, né, os filhos de Belial, Belial aqui é o deus da vagabundagem, o deus da iniquidade, o deus
da prostituição, né? Então este é o deus Belial, né? Cercaram a casa ao redor e bateram na porta e falaram com o senhor da casa, o senhor idoso, dizendo: traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos violentá-lo, Olha só o tamanho da atrocidade, o tamanho da violência, da maldade daquele povo, aqueles filhos de Belial. Então, o que está se repetindo aqui o que o autor cita aqui nesse livro, nesse texto, é exatamente isso. Está se repetindo aqui exatamente o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, quando os anjos de Deus foram até a cidade de Sodoma, né, para tentar encontrar algum justo naquela cidade, e lá eles foram recebidos por Ló, e Ló levou aqueles dois homens, né, não deixou aqueles dois homens, né, convidou aqueles dois homens para irem dormir, para passarem a noite ali na sua casa, mas os anjos falaram para ele: não, nós vamos dormir na praça, mas Ló insistiu até que eles foram até a casa de Ló, e quando eles estavam hospedados na casa de Ló, todos os homens ali daquela cidade cercaram a casa de Ló, pois eles queriam sodomizar, eles queriam violentar, eles queriam estrupar os dois anjos. E Ló ofereceu as duas filhas, né? As suas duas filhas, veja bem, que naquela época a mulher não tinha praticamente valor nenhum, pois o pai ofereceu as duas filhas que eram virgens, né, para que aqueles homens violentassem, estrupassem as suas filhas, mas não tirassem a honra daqueles dois homens que estavam hospedados ali na sua casa. E Ló nem sabia que eles eram anjos, né? E está acontecendo exatamente a mesma coisa aqui, ou seja, aqueles homens, aqueles filhos de Belial cercaram a casa daquele senhor que hospedava o levita com a intenção de violentarem o levita. Eles queriam estrupar o levita, eles não queriam simplesmente conhecer ou saudar o levita, eles queriam violentar, eles queriam estrupar o levita. Versículo 23, e o senhor da casa, saiu até eles, e lhes disse: não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim impiamente, vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Então aquele homem pede ali para que aqueles bárbaros, para que aqueles filhos de Belial não tirem a honra daquele homem, daquele levita, pois ele era hóspede na sua casa. Vede, aqui está a minha filha. Olha só a loucura. O pai oferece a própria filha. Né? Que era uma virgem, que era uma menina virgem, para que eles estrupem a filha, né, dele, né, mas não tirasse a honra ali daquele levita. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, ou seja, podeis estrupá-las, violentá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom, mas não façais tamanha vileza a este homem. Ou seja, o pai, né, aquele senhor ofereceu a filha para ser morta, para ser estrupada, para ser violentada ali por todo aquele bando de vagabundo, de safado, de impiedosos, né? Que eles então estrupassem a sua filha, mas não tirassem a honra daquele homem, né? Versículo 25, os homens, porém, não quiseram atentar a ele, ou seja, os homens não queriam saber da filha do velho, do senhor, nem da concubina do levita. Eles queriam mesmo era violentar o levita, né? Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles, e eles a conheceram, e eles a estruparam, a violentaram, fizeram, abusaram da mulher, né? A noite toda. Então aqueles homens, aqueles filhos de Belial, violentaram e estruparam aquela mulher a noite toda, até o amanhecer. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, o que aconteceu? Então aquele homem, aquele levita, pegou a sua concubina, jogou ela para fora,
jogou ela para fora da casa, fechou a porta, né? E aquele bando de louco, de gente insana, de gente violenta, né? De gente imunda, né? Então eles pegaram ali aquela mulher e abusaram dela, violentaram, estruparam ela a noite toda e só deixaram ela partir quando o dia já estava amanhecendo. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. Então, ao amanhecer do dia, a mulher foi lá, cambaleando, né? Foi lá se rastejando e caiu ali, finalmente caiu na porta da casa, né? E o seu senhor se levantou pela manhã e abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. Então aquele levita, ele pegou ali e ia tomar o seu caminho, né? Ia embora. Eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sobre a soleira. Então, na verdade, aquela mulher não significava nada para aquele levita. Era apenas uma mulher de prazer, uma concubina, né? Então ela não era esposa, era uma mulher de prazer que ele usava apenas para ter prazeres carnais, para ter prazer carnal com ela. Mas ela, na verdade, não significava nada para ele. Então, de manhã pela manhã, ele se levantou normalmente e seguiu o seu caminho, mas avistou ali que a mulher, que aquela mulher, ela estava ali deitada na porta da casa, né? Estava ali deitada na porta da casa. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém, não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. Então o homem ali, quando viu aquela mulher, né, deitada ali, ele deu ordem para que ela se levantasse. Mas como não houve resposta, né, e ali não fica claro, e nesse texto não fica claro se aquela mulher ela estava morta, se ela já estava morta, ou se ela estava apenas desfalecida, desmaiada de tamanha violência que ela recebeu ali a noite toda. Imagine todos os homens de uma cidade violentando uma mulher de todas as formas, todas as maneiras, abusando dela sexualmente, com violência e tudo mais, perfeito? Então ela estava desfalecida, mas não deixa claro aqui se ela estava morta, né? Então pode ser que este mesmo levita venha a ter matado a sua concubina, pois ele vai esquartejar ela todinha. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu junto com seus ossos em 12 pedaços. Então ele dividiu ali o corpo daquela mulher em 12 pedaços, né? E ali ele vai enviar um pedaço para cada uma das tribos de Israel. Ele vai enviar um pedaço para cada uma das tribos de Israel. Lembrando que o povo de Israel, né, Israel foi formado por 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Né? Então veja bem o que a perversidade, o que a falta de Deus faz na vida de uma pessoa, na vida de um povo, né? O tamanho da impiedade, né? E isso vai gerar uma guerra entre todas as tribos de Israel, pois todas as tribos de Israel vão se levantar contra a tribo de Benjamim, contra o povo de Gibeá, contra o povo de Gibeá, pois eles cometeram esse tipo de atrocidade. Então você veja que o povo de Israel, mesmo tendo sido aquele povo escolhido por Deus para educar, para trazer um certo princípio de leis, de costumes, né? Para que as pessoas possam viver em sociedade com harmonia, né? Então, mesmo aquele povo, ele não era um povo isento de cometer as atrocidades que eram feitas, né, entre todos os povos. Então, se o povo de Israel, que era um povo que Deus queria transformar em um povo santo, um povo puro, um povo santificado, cometiam essas atrocidades, né? Porque aqui é apenas um relato, né, de um caso, mas não significa que não existiram outros casos iguais ou semelhantes, e com certeza existiram, porque se existiu lá o de Sodoma e Gomorra, né, onde o povo queria, né, violentar os anjos, né, queriam estrupar, violentar os anjos, né, se aconteceu lá naquela época, então
com certeza aconteceu vários outros, então esse é apenas um dos casos, né? Então o povo ali daquela época, eles viviam na era do vale tudo, da barbárie, onde cada um, né, procedia de acordo com o que era bom para os seus olhos. Então isso vai gerar ali uma guerra, né, entre o próprio povo de Israel, por causa desse caso desta mulher que foi violentada, né, e foi sodomizada ali por toda uma cidade, pelos homens de toda uma cidade. E foi assim que todos, ou seja, o versículo 30, o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, e foi assim que todos os que viram isto disseram: nunca se fez ou viu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e fazem o que pensam. Então ali é o que vai unir o povo de Israel contra a tribo de Benjamim, contra o povo ali de Gibeá, perfeito? Pois aquele povo procedeu com iniquidade, com violência, com desprezo a Deus, com total desprezo a Deus, ou seja, porque aquele povo não via Deus como o seu Senhor, como o seu rei, né? Então eles procediam de acordo com o que era bom aos seus próprios olhos. E isto é o que acontece, né? É sempre o que acontece quando um povo, quando uma pessoa se afasta de Deus, ela acaba, né, fazendo as coisas ruins. Quando cada um quer fazer o seu próprio desejo, quando cada um quer proceder da sua maneira, né, então acaba acontecendo que surgem as perversidades, as violências, né, e as loucuras, né, a insanidade de um povo. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta apenas você apertar o botãozinho de inscrever-se, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar sempre uma palavra de conforto, de motivação, de alegria e paz espiritual para todas as pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!